Saúde a todos com a paz do Senhor, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do EBD em Síntese Podcast, lição de jovens, lição número 10. Quem segue a Cristo purifica o coração. Hoje eu divido aqui a bancada com o irmão Cleanto Carlos e Matheus Lins. Pai do Senhor, queridos professores, alunos que nos acompanham, sejam muito bem-vindos. Paz do Senhor, querido irmão Samuel, paz do Senhor, querido irmão Cleanto, paz do Senhor, professores. Estamos aí para mais uma lição pela graça do Senhor Jesus Cristo. Maravilha. E a lição de hoje, quem segue a Cristo purifica o coração, do currículo de jovens da CPAD, terceiro trimestre. A gente vai estudar sobre o coração, purificar o coração, e essa é uma das lições elementares ao discípulo de Cristo. Ele precisa realmente entender o que é purificar o seu coração, porque a Bíblia, em todo momento, né, pessoal, ela sempre está falando sobre o coração, características desse coração para o homem, como que o discípulo de Jesus se relaciona com ele, como não deve se relacionar com o coração, né? Como que deve ser. E então é um dos temas pilares assim principais para quem é discípulo de Cristo compreender o que a Bíblia fala a respeito de coração e a importância de purificar o seu coração. O texto bíblico da lição de hoje está lá em Mateus 15, do 18 ao 20, e vamos ler aqui rapidamente. Eu vou pedir para o irmão Cleanto, já com essa voz de locutor, fazer a leitura rápida. Você, professor em casa, já vai acompanhando aqui com a gente também. Pegue sua Bíblia, o marca-texto, a caneta, o grafite, e vai lá, já começa a fazer as marcações também, que essa é uma aula muito importante e a responsabilidade está contigo. O Senhor conta com você para que você possa transmitir as verdades bíblicas neste domingo para a classe. Amém. Passemos a ler, então. Mateus, capítulo 15, a partir do versículo 18. Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem, mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Aqui já tem um ponto de partida muito interessante para o professor tratar em sala de aula, lá no versículo 19, porque do coração procedem os maus pensamentos. E ele vai dar alguns exemplos, né? Morte, adultério, prostituição, furtos. E aí é interessante porque você já vai agora entender o que é o coração à luz da Bíblia. Porque a gente hoje em dia, né, Cleanto, né, Matheus? A gente pode dizer até assim, você tem que ter a palavra de Deus na sua mente e no seu coração, como se a mente fosse os seus pensamentos, o centro de tomada de decisão, e o coração o centro dos seus sentimentos. E isso é uma visão muito contemporânea a respeito do coração, né? Porque hoje a gente já tem um conhecimento maior a respeito do cérebro e o seu funcionamento, e coloca o pensamento na cabeça, e o sentimento a gente ainda romantiza isso muito para o coração, apesar da gente saber que tecnicamente o coração é uma bomba de sangue, né? E faz o sangue circular no nosso corpo. Mas, para o escritor bíblico, né, o Espírito Santo inspira esses homens de Deus a utilizar essa linguagem que é muito própria da época, do coração como centro dos pensamentos, da tomada de decisão. E aqui no versículo 19 vocês já conseguem verificar isso, porque do coração procedem os maus pensamentos. Então você já vê o órgão coração como base, né, como residência dos pensamentos, inclusive os de procedência maligna, né, os ruins, os pensamentos ruins. E ele vai citar, né, morte, adultério, prostituição, furto, falso testemunho e blasfêmias. Então ele já vai dizer que tudo isso, no versículo 18, contamina o homem, porque isso que sai da boca, esse mau pensamento pronunciado, sai do coração, procede do coração do homem. É lá que reside o mau pensamento e ele dá as características. Então, o homem que fala e pratica esse tipo de coisa, ele realmente já tem um coração contaminado, né? Que contamina também sua boca, contamina todo o seu corpo. Sim, é verdade, Samuel. Eu tomei a liberdade de tomar algumas anotações aqui sobre o coração, né? A gente sabe que o coração é o centro aí, como você bem falou, de emoções, de pensamentos, de tudo isso, mas o nosso coração como órgão. É interessante que o nosso coração, uma curiosidade bem interessante, é que ele bate cerca de 100 mil vezes a cada 24 horas. Ele contrai 4 mil vezes a cada hora,
E nosso sangue, que pesa cerca de 11 quilos, ele passa pelo nosso coração a cada 4 minutos. Então, você veja o quanto que é importante o coração para o funcionamento do corpo. Assim também é a importância do coração para o mundo espiritual. Quando a Bíblia diz aqui que do coração procedem as saídas da vida, quando do coração procedem os maus pensamentos, os pecados, é a origem da concupiscência, da mesma forma como o coração, ele bombeia todo o sangue, distribuindo saúde para o corpo, ele também pode, se envenenado, distribuir doença. Então, o coração realmente é o centro dessa perspectiva bíblica como um centro de purificação, aquilo que deve ser purificado, interesse de coração. E Cristo, a todo momento, ele realmente requer dos seus discípulos essa pureza de coração. E ele diz que bem-aventurados são os puros de coração. E esses puros de coração são os que entrarão no reino dos céus. Eis aí a importância do coração, dentre outras coisas que a gente vai citar mais à frente. Isso, é verdade, perfeito. Muito interessante, Lins, essas informações a respeito do coração, né? As informações fisiológicas, é muito interessante mesmo. E ainda nessa toada, né, que vai levar a lição inteira de coração, e aqui a gente tem o texto principal, né? Mateus 11:28 também, está aqui já logo abaixo do título da lição. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então, o comentarista ele escolhe esse versículo aqui como o texto principal dessa lição, né, junto com o texto bíblico base. E eu acho interessante esse discurso de Jesus, porque ele está justamente fazendo um convite, e aí já é interessante que a gente já vai entrando nos tópicos da lição, e não é nosso objetivo repetir o que a lição já traz, porque isso o professor, ele já sabe que o perfil desse podcast é de complementar, né? Complementar esse conteúdo com alguma coisa diferente, algum comentário a mais, como essa perspectiva do coração, né? E a gente ir trazendo algo para somar na aula dos senhores e senhoras, para que a gente possa ter uma EBD cada vez mais forte, né? Cada vez mais interessante e irresistível para o aluno. Então, quando Jesus fala esse texto, né, pronuncia esses ensinamentos, na verdade, ser registrado, e o comentarista traz com a lição, eu achei muito interessante, porque esse texto é muito utilizado também em convites, né, em apelos nos nossos cultos, e é muito legal a gente perceber como a gente pode trabalhar com ele, né, em sala de aula, né? E o mundo vive hoje imerso num mundo a sociedade, né? Vive num mundo de pecado, de idolatria, de servidão, de subserviência ao pecado. Realmente um aprisionamento, sem a possibilidade de se libertar disso, dessas amarras e do jugo do pecado, sem realmente a ajuda de Cristo. Isso é impossível para a humanidade. E é um fardo que o ser humano não era para carregar. Hoje todos nós carregamos este fardo e suportamos o fardo do pecado, a duras penas, né, aos tropeços, porque de fato não era para a gente sofrer esse tipo de coisa. Foi um erro de percurso, né, um acidente de percurso, onde ali já desde o Éden, né, o pecado entra na humanidade e por conta de o pecado entra de fato na humanidade e corrompe, né, a criação de Deus. E isso é trágico, as consequências disso são trágicas, desastrosas, a gente sabe muito bem. E aí é onde entra esse texto principal: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus estava prometendo descanso, alívio de carga a quem tivesse cansado e oprimido. E é interessante colocar essa passagem, esse ensinamento, dentro do contexto da época, onde realmente a lei mosaica, inchada também pelos ensinamentos dos fariseus, ela realmente cansava e oprimia todo o povo, né? Então, você tem no sentido estrito do texto esse jugo da lei mosaica e os acréscimos farisaicos, e um fardo pesado, né? Uma obrigação, a imposição, a determinação sobre eles. E você tem esse sentido amplo que a gente utiliza na igreja, né? E aplica esse texto no âmbito pessoal, de fato, para o jugo do pecado, a religiosidade vazia, o jugo do passado também, que fica constantemente pesando, e como um julgamento, né? Uma ponta constante para você. E aí isso é trocado, é substituído, né, pelas palavras de Jesus para um jugo suave. E é interessante que essa palavra suave no original não é de soft, né, não é de macio, suave assim nesse sentido. É num sentido de suave que serve, é próprio para uso,
é útil. Então, é um jugo útil. E o jugo é essa peça de madeira que é colocada sobre os ombros de uma pessoa ou de um animal, onde ele podia distribuir o peso por igual ali de uma determinada carga e realizar aquele trabalho. Então ele diz, olha, meu jugo que eu coloco sobre vocês é um jugo útil, ele vai ter utilidade, você vai conseguir utilizar isso como uma ferramenta de fato. O jugo ele não é pesado por si só, porque você com ele ainda vai distribuir o peso de uma carga. Olha, esse fardo que você vai ter que levar, eu digo mais, ele ainda é leve. E é leve não porque ele realmente é pouquíssimo peso, ou porque ele praticamente não existe. Algumas pessoas até vão, a gente vai chegar nesse ponto, pensam que esse fardo chega até a não existir, mas ele é leve porque ele é em amor. Ele não é mais um fardo de uma obrigação imposta por um costume religioso, uma tradição na época judaica, né, ou farisaica. Ela é leve porque é em amor, porque a obediência que devemos a Cristo, ela se dá em amor, no contexto de gratidão. Por isso que o fardo é suave, quer dizer, perdão, o jugo é suave e o fardo ele é leve. Então a gente pode fazer essa aplicação em sala de aula para que o aluno ele entenda ainda mais a profundidade desse texto, né, a aplicação prática e até para poder utilizar isso nos evangelismos também, nos grupos de recepção na igreja, para recepcionar aquelas pessoas que não são evangélicas, que estão visitando a igreja ali pela primeira, segunda, terceira vez, e poder fazer um convite já utilizando esse texto, não é? Venha a mim, todos os que estão cansados e oprimidos, que Jesus tem alívio para dar a esta alma. E aí você já lê na sequência em sala de aula 28, 29 e o 30. E aí já vai dar todo o contexto ali para os seus alunos. Amém. Samuel, eu tive a liberdade aqui de pesquisar alguma coisa e eu encontrei que há pelo menos 80 referências da palavra coração em Provérbios. E Provérbios, né, de Salomão, que é esse livro de sabedoria, nos traz uma infinidade de riquezas maravilhosas acerca de coração, sobre coração. E uma coisa interessante que Salomão escreve é que assim como a água reflete o rosto, o coração reflete quem somos nós. Isso está escrito lá em Provérbios 27, 19. Então, quem somos nós, quem o coração, assim como a água reflete o rosto, o nosso coração reflete quem somos nós. Então, de verdade, nós somos o que o nosso coração é. Então, os tesouros do nosso coração refletirão quem realmente nós somos. Qual é o tesouro do meu coração? É a prata? É o ouro que tudo, né, corrói, se corrompe aqui na terra? Ou é Cristo? Né? E a Bíblia fala lá em Salmos, capítulo 37, versículo 4, deleite-se no Senhor e ele atenderá aos desejos do seu coração. Então, assim, se o seu coração estiver certo para com Deus, posicionado de maneira correta para com Deus, ele atenderá aos desejos do seu coração. E só um coração correto, posicionado com Deus corretamente, ele tem aqueles bons desejos e não as perversidades, né? E há inúmeros exemplos na Bíblia, e aqui eu tomo a liberdade de trazer pelo menos um a princípio, que fala sobre coração, sobre a importância do coração do homem ser guardado. E um desses exemplos, e magnífico exemplo, é o coração de Sansão. Sansão, que era nazireu, tinha uma promessa, era um filho de promessa, ele tinha um objetivo, era um juiz, ele iria ali realmente como juiz governar Israel por um propósito específico espiritual, e Sansão acabou sendo engodado pelas concupiscências do próprio coração. Ele fez tudo o que não deveria fazer. Ele foi atraído por uma mulher filisteia. E é interessante o que tem escrito lá em Juízes, capítulo 16, a partir do versículo 15. Olha só que interessante. E aqui já está falando de Dalila. Então ela lhe disse, como dirás, tenho-te amor, não estando comigo teu coração. Já 3 vezes zombaste de mim e ainda não me declaraste em que consiste a tua força. E sucedeu que, importunando a ela todos os dias com as suas palavras e molestando a sua alma, se angustiou até a morte. Versículo 17. E descobriu-lhe todo o seu coração. E disse-lhe, nunca subiu navalha a minha cabeça, porque sou nazireu de Deus. Desde o ventre de minha mãe, se viesse a ser rapado, e se ia de mim a minha força, e me enfraqueceria, como todos os mais homens.
Vendo, pois, Dalila que ele já descobrira todo o seu coração, veja, Dalila percebeu que Sansão estava falando a verdade, que realmente Sansão havia rasgado todo o seu coração, a promessa havia sido exposta, aquilo que era segredo do coração de Sansão para um propósito específico do povo de Israel, para um propósito espiritual que Deus havia proposto. Ele descortinou e Dalila percebeu que havia verdade, porque naquele momento Sansão estava refletindo quem ele era, ele estava falando da promessa dele. E aí Dalila vê e percebe, Dalila que já lhe descobrira todo o seu coração, enviou e chamou os príncipes dos filisteus, dizendo, subi esta vez, porque agora me descobriu ele todo o seu coração. E os príncipes dos filisteus subiram a ela e trouxeram dinheiro na sua mão. Veja, eles acreditaram tanto na palavra da mulher que tinha percebido a verdade do coração de Sansão, que eles simplesmente entregaram o dinheiro para ela e foram lá fazer o que Sansão não podia fazer, que era rapar suas tranças, né? Rapar seu cabelo. E ele acabou realmente descobrindo o coração, né? Eivado, enganado pelo seu próprio coração, ele acabou descobrindo uma promessa específica e acabou destruindo essa promessa. E aí, se você lê a história de Sansão, é maravilhosa, você vê que sempre há uma guerra no coração de Sansão, entre obedecer ao Senhor, numa hora ele vai, mata com a queixada de jumento 1000 homens, bota fogo no rabo das raposas para queimar, mata 30 homens para tirar as vestes e cumprir a promessa, aquela aposta que ele tinha feito. Então você vê que toda hora é uma guerra, e é realmente essa guerra espiritual que acontece no coração, também nos dias de hoje. E nós precisamos estar atentos, porque do coração saem as saídas da vida, né? Vêm as saídas da vida. Então, desse nosso coração, nós podemos ser salvos se estivermos posicionados corretamente com Cristo, ou já estamos condenados com o pecado. Eis a importância da conversão, do arrependimento, né? De termos realmente a expressão de frutos dignos de arrependimento, e aí a nossa regeneração com o trabalho do Espírito Santo. E o Senhor Jesus, né? Você falou dos fariseus, ele realmente estava dando essa doutrina nova, realmente impactante, conflitante com o que era ensinado na época. João Batista já estava fazendo isso como arauto, preparando o caminho, indicando, eu batizo com água, mas virá um que batizará com fogo, com o Espírito Santo, e era Jesus que estava ali, já o ministério se estabelecendo na terra. Então, Deus, Jesus Cristo especificamente, ele sempre se preocupou com o coração do homem, tanto é que ele falou que bem-aventurados puros de coração, pois esses verão a Deus. Então, a pureza do coração determinará se você verá ou não a Deus. A pureza do seu coração determinará se você será salvo. Isso é muito importante. Inclusive, Lins, só voltando um pouco ao subtópico 3, do tópico 1, que tem como título o convite para um compromisso de amor. Eu tenho certeza, queridos professores também, que vocês conhecem essa realidade da quantidade de opções que o jovem tem hoje, né, de igreja. E, infelizmente, muitas vezes igrejas sem compromisso, né, igrejas que estão muito mais compromissadas com esse evangelho superficial, que visa só o coração, né, que está contaminado também pela teologia da prosperidade, entre outras coisas, que visa só o seu coração. E aí isso coloca na cabeça do jovem que ele só precisa se preocupar com, Jesus só quer o meu coração, o que eu faço, como eu me visto, como eu ando, isso não interfere não. E essa é a ideia deturpada que causa no jovem um amor pelo mundo, né? E a gente não pode ter esse amor pelo mundo, tem que deixar isso muito claro para os nossos alunos, né? O Senhor, ele nos quer por completo, e não por partes, né? Como muitas dessas igrejas, infelizmente, traz essa pregação, traz essa ideia, né, embutida. Inclusive, 1 João 2,15 vai dizer que não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Excelente, Cleandro. E é impressionante como a gente está aqui falando sobre justamente a profundidade do sentido da aplicação do coração para a Bíblia, né? De que é o centro dos pensamentos, da tomada de decisão do ser humano. E o Senhor está dizendo, olha, eu quero isso. Você tem que me amar de todo o coração, guardar os meus mandamentos. Né? E aí, Mateus 10:38, quem não toma sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Então, a mensagem realmente dura, de cativo, de servidão, de servidão. O Senhor quer a mente do discípulo cativo a ele, e aí, impressionantemente, o diabo utiliza a mesma semântica, né? A mesma
poesia que Deus utiliza, né? Eu quero o seu coração para mim, e ele diz, não, Deus só quer o coração, e minimiza isso ao menor estado possível, né? Dizer, não, só importa, Deus só quer o que está por dentro. Qualquer coisa que saia de mim, que ultrapasse os limites aqui do coração, escondidinho aqui dentro do meu peito, o Senhor não se importa, porque é só isso que ele quer. Enquanto que, na verdade, o cristianismo é sobre entrega total, dependência total, servidão total a Cristo, né? E Cristo só é o Salvador de quem ele é Senhor. Se você não entrega de fato o seu coração, ou seja, tudo de você, inclusive sua mente, seus pensamentos, o que você acha certo e errado, se você não abandonar isso, aí eu sinto dizer que você está ainda correndo perigo e deve rapidamente procurar rever esses princípios, esses conceitos, participar dessa aula de EBD, entender o que quer dizer entregar o coração a Cristo, não é? E eu acho interessante o C.S. Lewis, ele tem no capítulo final do livro Cristianismo Puro e Simples, Aplicações Práticas, ele vai dizer que tudo na gente que não morrer, não ressuscitará para a eternidade. Então, ou seja, se você realmente quer ressuscitar para a eternidade com Cristo, trate de enterrar todo o seu eu. Todo, não só uma parte. Não vai subir só o seu coração para o céu. Vai subir você inteiro. Corpo, alma e espírito. Corpo glorificado, espírito e alma também. Juntos agora nessa próxima etapa da evolução do homem. Inclusive, o C.S. Lewis ele traz essa ideia também, de que o cristianismo é essa próxima etapa da evolução, né? A gente realmente vive algo completamente novo, a gente se torna outro ser humano, né? E um ser humano mais evoluído por estar voltando ao plano original do nosso Criador, né? Então, é isso que a gente tem que estar disposto a viver, essa transformação profunda, e que não, Deus nunca estaria disposto a receber apenas uma fração de você. Com Deus é tudo ou nada. É por isso que a conversão não é só uma mudança de comportamento, né? Mas uma mudança da nossa própria natureza. O evangelho de Cristo é esse evangelho de renúncia, e a gente precisa entender isso. Eu tenho certeza que todos aqui entendem, mas aqueles que ainda não entenderam, já passou da hora de entender. E é justamente, irmão Cleante, irmão Samuel, a questão da regeneração. E a regeneração é uma preocupação sempre presente na Bíblia. Quando a gente vai ler, desde os profetas, quando Ezequiel, por exemplo, ele fala ao povo, quando o Senhor, na verdade, põe as palavras na boca de Ezequiel, ele fala especificamente, darei a eles, no caso ao povo, um coração não dividido. Quer dizer, um coração único, exclusivo do Senhor, um coração realmente de paz com Deus. Darei a eles um coração não dividido e porém um novo espírito dentro deles. Retirarei deles o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Isso está escrito lá em Ezequiel, capítulo 11, versículo 19. Veja, o povo tinha um coração de pedra, difícil de moldar, difícil de transformar, difícil de lidar. E o Senhor Jesus Cristo disse, meu amigo, não, e Deus falou, não tem jeito, eu preciso substituir esse coração. No final das contas é isso. Era o que o Senhor estava falando, eu vou substituir um coração de pedra e vou colocar um coração de carne, porque assim eles me ouvirão. E Samuel bem falou aí que Cristo, ele requer de nós essa entrega total. É interessante que Salomão escreve lá em Provérbios, ele diz o seguinte, dá-me, filho meu, o teu coração e os teus olhos observem os meus caminhos. Então, o nosso coração precisa ser exclusivo do Senhor. Nós precisamos realmente dar o nosso coração. E é uma deliberalidade que começa conosco. Cristo, ele não toma o nosso coração por força. Cristo não nos toma por força. Não, você tem que me amar assim. Não, o nosso coração tem que ser dado ao Senhor, apresentado ao Senhor. E nós precisamos ter cuidado com o que o nosso coração sente. Às vezes o nosso coração sente inveja, isso é um pecado terrível. Lá no capítulo 23 de Provérbios, versículo 17, diz, não tenha o teu coração inveja dos pecadores, antes ser no temor do Senhor todo dia. Então, um coração entregue ao Senhor, mas um coração que medita na lei do Senhor, que medita nas coisas do céu, nas coisas de Deus. Isso. Pois não, Samuel? Não, inclusive aqui tem uma passagem, Lucas 11, 43, que Jesus está fazendo uma interpelação ali diretamente aos fariseus, e que também é um dos assuntos que o professor vai dar uma trabalhada em sala de aula,
E ele diz, olha, ai de vós, fariseus, que amais os primeiros assentos nas sinagogas e as saudações nas praças. Está dizendo, olha, seu coração, seus sentimentos, suas decisões estão desejando, estão amando esses primeiros assentos. Então, ai de vós, porque vocês não buscam o reino de Deus e sua justiça, né? Vocês buscam aparecer, vocês buscam serem vistos, né? E não servir. E aí, faço já antagônica, trago uma passagem antagônica lá em Hebreus capítulo 10, versículo 22, que diz, cheguemos-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Então ele já coloca assim, olha, enquanto uns buscam aparecer, né, serem vistos nas sinagogas, os primeiros assentos, você tem que chegar, na verdade, com o coração purificado, limpo, com inteira certeza de fé. Essa inteireza espiritual é o que o Senhor Jesus nos cobra, né, para acessar esse trono de graça, esse trono de ajuda da parte de Deus. E é um trono de graça desde o princípio, em todo o plano da salvação, desde a entrega do seu coração, tudo é graça. E eu vejo graça também na vida de Davi. Um outro exemplo muito forte sobre coração, sobre o que é ter um coração, do que é ser um homem segundo o coração de Deus. E veja que Davi foi um homem que cometeu vários equívocos. Um homem que realmente cometeu pecados, e pecados sérios, pecados de morte, pecado de prostituição, né? E quando Samuel foi interpelar, ele simplesmente, e aí é o que demonstra o coração de Davi, ele diz, pequei contra o Senhor. Ele sabia que era digno de morte o seu pecado, mas ele tinha um coração realmente cônscio do seu pecado, um coração que era cônscio do seu pecado e que também estava a se arrepender naquele momento. Poxa, pequei contra o Senhor. E ele também tinha um coração humilde, e a gente vê isso nos vários escritos de Davi, como o Salmo 131, versículo 1, né? Em Salmo 51, versículo 2 ao 3, que fala da sinceridade do coração de Davi. São todos textos muito importantes que mostram realmente como é que é um coração segundo o que Deus pretende que o homem seja, um coração segundo Deus, né? E Davi era esse homem. E ele era esse homem, inclusive lá, quando Samuel foi realmente ungir, o que é que o Senhor fala para Samuel? Quando Samuel procurava o novo rei de Israel para ungir. Eu não vejo segundo como os homens veem, não vejo como aparência, não vejo como os homens veem, que ele vê a aparência, ele vê um Eliabe alto, mas não, ele via um Davizinho, um homem segundo o coração de Deus, uma alma pronta para servir ao Senhor. E também o próprio Davi, ele dá conselho a Salomão, lá em 1 Crônicas, capítulo 28. O irmão Cleanto poderia ler aí para a gente? 1 Crônicas, capítulo 28, versículo 9. Prestem atenção o conselho que Davi dá. E tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai e serve-o com um coração perfeito e com alma voluntária, porque esquadrinha o Senhor todos os corações e entende todas as imaginações dos pensamentos. Se o buscares, será achado de ti, porém, se o deixares, rejeitar-te-á para sempre. Glória a Deus. Veja o conselho que um homem experimentado na vida dá ao seu filho antes de morrer. Meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai e serve-o com um coração perfeito e com uma alma voluntária, porque esquadrinha o Senhor todos os corações e entende todas as imaginações dos pensamentos. Veja que é um homem que foi um homem pecador, mas que tinha consciência verdadeira, limpa, livre de que seus pecados haviam sido perdoados, porque ele encontrou no Senhor Deus realmente frutos de arrependimento que frutificaram no seu coração e que o Senhor acabou reconhecendo como um homem segundo o seu próprio coração. E é esse mesmo homem que pecou, pecados de morte, que estava dando conselhos ao seu filho antes de morrer, dizendo, meu filho, só tem um Deus, sirva esse Deus, mas não sirva de qualquer jeito, não. Sirva de todo o coração, de todo o seu coração. E se você for fiel para com ele, ele não irá te rejeitar, mas, porém, se você não for fiel, ele te rejeitará. Então, é esse pensamento que nós precisamos trazer para os dias de hoje.
Ah, é história antiga, está no Antigo Testamento. Meus irmãos, são exemplos que ficaram para o nosso deleite. São textos maravilhosos, a Bíblia toda inspirada pelo Espírito Santo. Não é só Novo Testamento, é Antigo e Novo Testamento. Tudo isso é inspiração pelo Espírito Santo. Tudo isso foram, e não só isso, casos históricos, coisas reais que aconteceram e que estão para os nossos ensinamentos. Isso é bíblico e devemos tomar como exemplo. E falando sobre Davi, e eu queria trazer um pouco sobre o pecado, porque Davi foi um homem que pecou. Apesar de tudo, ele foi um homem que pecou. E a Bíblia diz, lá em Provérbios, que o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Bem-aventurado o homem que continuamente teme, mas o que endurece o seu coração virá a cair no mal. Nós devemos ser conscientes disso e devemos ter um coração puro para com o Senhor. E devemos deixar todas as transgressões, confessar os nossos pecados e tentar acertar mais um dia, tentar acertar mais uma vez. Amém? Já aqui nas minhas considerações finais, Lin e Samuel, eu queria só... Você falou em pecado, eu lembrei de uma frase que eu li uma vez, que dizia que o nosso coração é o laboratório onde o pecado é concebido, né? Então, o coração, tanto é que a própria Bíblia ela nos faz esse chamamento, muitas vezes, né, em muitas passagens, para nós guardarmos o nosso coração. E aí você até comentou lá no começo do podcast, Provérbios 4:23. E eu vou só ler novamente aqui, que diz: sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. E aí na NVI, isso foi a Almeida Revista Corrigida, mas na NVI ele vai dizer assim: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Então, essa é a importância de guardar o nosso coração, né? De sujeitar o nosso coração às nossas vontades, à vontade de Cristo. É algo de suma importância e de extrema necessidade, porque do mesmo jeito que o nosso coração ele pode nos levar ao céu, né? Estando ali de acordo com a vontade do Senhor, ele também pode nos levar à condenação, porque o pecado ele é gerado no nosso coração. E a partir disso, podemos ter uma vida eterna com Cristo ou não. E para o querido professor, já aproveito para me despedir. Desejo que a nossa aula de domingo, né? Inclusive, este domingo ficou comigo o EBD, mas já estou cheio de dicas aqui dos professores Samuel e Lins, então já facilitou muito o trabalho, mas eu creio que a aula vai ser uma bênção. Desejo que todos vocês continuem aprendendo e ensinando nesse processo de ensino-aprendizagem que é a EBD, né? Que possamos ser edificados cada vez mais nessas aulas, nesse projeto de podcast, com os nossos alunos, ouvindo os testemunhos, entre outras coisas. Um abraço a todos e até o próximo podcast. Minhas considerações finais, vou trazer um versículo, como de costume, Salmos 34:18. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Né? O próprio Jesus falou, bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Meus irmãos, a única coisa que precisamos é ter um coração disponível, sabe, entregue no altar. Disponibilizar o nosso coração, jogar, derramar os nossos desejos, todo o nosso coração, tudo que desejamos diante do altar do Senhor. E aí ele vendo realmente qual o desejo do nosso coração, porque ele pesa o nosso coração. Todos os caminhos do homem lhe parecem justos, mas o Senhor pesa o coração. Então ele sonda o coração, ele vê o que está no seu coração. Tem um coração disponível, tem um coração pronto para servir ao Senhor, ele estará pronto para abraçá-lo e para salvá-lo. Né? Na eternidade estaremos com Cristo. Meus irmãos, a paz do Senhor, eu desejo para vocês uma boa aula e fico aqui as minhas considerações finais. Amém. Como todo mundo escolheu um versículo, escolhi um também aqui, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 22, purificando a vossa alma na obediência à verdade. Olha só onde ele estava mandando a gente purificar nossa alma, na obediência à verdade. Para amor fraternal, não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros. Aí vem um detalhe, com um coração puro. Então, meus irmãos, que a gente possa ter em Jesus Cristo, né? Um coração puro, uma mente pura, totalmente entrega, cativa, porque Deus quer o coração, Deus quer o braço, Deus quer a perna, a cabeça, o tronco, Deus quer todos os seus órgãos. E nesse sentido figurado que a palavra de Deus aplica,
Deus quer você completamente, de corpo e mente, imersos na vontade do Senhor. Que a vontade de Cristo seja a sua vontade e que Ele vive em nós, né, desde agora e para sempre, para que a gente possa desfrutar essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus nas nossas vidas. Então, essas são minhas considerações finais também. Desejo a todos os queridos professores aqui também uma ótima semana de estudo também para este domingo. Você que está nos assistindo, aluno ou professor, continue também ligado aqui nesse canal. Você que não se inscreveu, não ativou ainda o sininho, vai aqui embaixo, faça isso para você ser notificado sempre que tiver um episódio novo no ar. Então, forte abraço, Pai do Senhor e até a próxima.